Bom, eu gostaria de voltar ao assunto aí do plano de saúde para filhos de senadores até 33 anos. Aí eu fui buscar, né, no passado o que motivou o hoje presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a adotar essa medida. Foi a Câmara dos Deputados, dia 1º de dezembro de 2016. Na época, se discutiam as 10 medidas contra a corrupção. E, né, na calada da noite, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, fez passar essa excrescência. O ato que elevou para 33 anos o limite de idade de dependentes do ProSaúde, que é o programa de assistência à saúde da Câmara. Até então, podiam constar como dependentes do plano filhos com no máximo 25 anos, que comprovassem estar estudando. Esse ato, número 125, ampliou para 33 anos e tirou a exigência do estudo. Mas há uma contribuição mensal, que varia, né, dos 21 aos 23 anos e depois dos 29 aos 33 anos. Sabe qual foi a justificativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? A seguinte: a extensão da idade de permanência de filhos, enteados também, poderá trazer benefícios aos atuais participantes da mesma faixa etária em razão da maior diluição de seus sinistros. Tá bom? Vocês entenderam? Maior cara de pau, além de ser incompreensível, né? Incompreensível. Cinismo, Você poderia repetir, Zé Paulo? Vamos lá, a justificativa dele. A extensão da idade de permanência de filhos enteados poderá trazer benefícios aos atuais participantes da mesma faixa etária em razão da maior diluição de seus sinistros. Tá bom? Não é nada. O nosso advogado aqui consegue explicar qual o inciso está sendo... Tá tentando dar alguma explicação para dar o aumento. Mas o fato é o seguinte, né, Zé? O que eu chamei a atenção aqui para esse assunto é que isso não depende de votação, não depende de acordo político, não depende de nada. Depende de uma decisão de um ordenador de despesas da administração pública. E são vários que estão nessa situação. Em cada ministério há um, né, que assina ali a autorização para esse tipo de gasto, né? E se assinou para dar um gasto maior, né, para o cofre público, para dar um amparo maior para os servidores lá do Senado, e a informação trazida hoje aqui no painel da Folha de São Paulo pela jornalista Camila Matoso, diz que essa ampliação acompanha o que acontece, como você disse, na Câmara, mas também na Receita, em outros órgãos. É só cobrar desse administrador público exatamente o inverso. Já que estamos falando de reforma, estamos precisando reduzir gastos, vamos dar o exemplo. Vem aqui o presidente do Senado, vem o presidente da Câmara, vem o chefe da Receita Federal, do Ministério Público Federal, e diga o seguinte: olha, eu estou reduzindo aqui um gasto dessa ordem, desse montante. Agora, vamos aprovar uma legislação que faça isso. Mas, Cláudio, se não tiver isso, vai ser difícil achar uma legião aí que encampe essas propostas todas, né? Eles não farão isso, nós estamos absolutamente vendidos, nós, que eu digo, os brasileiros que pagamos essa conta, estamos completamente vendidos. Quem decide sobre isso é eles. Eles decidiram a regalia, eles vão decidir retirar a regalia. Mais do que isso, será que o Congresso vai decidir proibir a regalia numa eventual reforma administrativa? Olha, na verdade é o seguinte, é como disse o ministro Delfim Neto aqui certa vez, esses setores se apropriaram do setor público, do serviço público, se apropriaram, eles são proprietários. E aí é o seguinte, é aquela coisa do malandro, né? Aquele nem malandro, né? Aquele, olha, vou aqui cuidar da minha vida, vou garantir aqui meu esquinho 25 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, vou aqui garantir o meu vinho não sei o quê, vou a minha Lamborghini, porque afinal de contas, o otário do meu pai é que vai pagar essa conta. É exatamente isso que eles estão fazendo. Eles ficam produzindo todo tipo de regalia no Poder Executivo, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, para que a gente pague. E só temos o direito de pagar.
Ou Porque, parece, afinal ou de parece contas- que estão arrumando a casa porque sabem o que vem pela frente, né, Cláudio? Eles estão arrumando deles aí, que numa pode eventual ser, reforma mas- administrativa, Sim, também isso. eles têm um colchão de proteção ali pra. E aí a gente tá denunciando aqui, o que a gente fica sabendo, o que a gente apura, o que a gente tem de informação, a gente traz aqui pro ouvinte Ainda pra bem que temos essa faculdade, né? Essa Nós podemos arma, né, fazer que é o isso, microfone, essa né? arma, exatamente. É um Fora absurdo, disso, é um nós absurdo isso, porque é lascados. exatamente essa gente aí, os parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, que impõem tantas restrições, tantas dificuldades para o trabalhador comum, para aqueles que não são mais iguais como eles. Como, por exemplo, não conseguir no INSS o atendimento em 45 dias para receber uma merreca como o seguro-desemprego, como auxílio-doença, o que é de direito às pessoas, ou pior, para saber se elas têm ou não direito à aposentadoria. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui enquanto vocês estavam conversando para me lembrar do caso do ex-deputado federal Rogério Marinho, né? Tão cantado em verso e prosa por ter ajudado a aprovar a reforma da Previdência, e fez mesmo um bom trabalho na aprovação da reforma da Previdência, mas sempre com um discurso muito enfático da necessidade de cortar, de ajustar, de acabar com o déficit público. Pois bem, todos nós nos lembramos aqui, semana passada foi divulgada uma reportagem, um levantamento que mostrou que ele recebeu R$189 mil em jetons por participar de 11 reuniões no SESC, o Serviço Social do Comércio, que é uma entidade da Confederação Nacional do Comércio que recebeu em recursos públicos mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais só nos primeiros 8 meses de 2018. Segundo o último balanço, esse valor fez dobrar o salário do ex-deputado, que era, até semana passada, secretário do Trabalho e Previdência, subordinado a Paulo Guedes e agora é ministro do Desenvolvimento Regional. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, vieram algumas matérias relacionadas. Eu vou ler aqui para vocês. Covas, que é o prefeito de São Paulo, que aliás estará daqui a pouquinho com a gente, 9h30, muda a lei e permite a secretários acumular salários e jetons. Com jetons e cargos no governo de Minas e na prefeitura de BH, secretário ganha 7 vezes mais do que o governador. Então essa é a regra. Qual é a regra? Eles têm o chicote e nós entramos com o lombo. Basicamente é disso que se trata. E a questão de concepção mesmo, né? De gente que respeita o dinheiro público e gente que não tem o menor respeito. O que é mais é que acumular, é por isso que somos tão pressionados a cada vez mais pagar impostos, que é para sustentar tudo isso, esse privilégio. Ontem, enquanto a gente iniciava, que exatamente quando iniciávamos o programa, pelas 8 horas da manhã, 8 e pouco da manhã, o avião da Gol, o voo 2062, taxiava no aeroporto Santos Dumont. Um relato feito por ouvintes nossos. E aí, pela janelinha do avião, deu para perceber, deu para notar lá 2 jatinhos da FAB aguardando autoridades do tipo Rodrigo Maia, por exemplo, que é carioca, passa os fins de semana pelas asas da FAB lá junto com a família, etc. e tal. Estava lá, dois jatinhos da FAB esperando autoridades, né? Tudo isso por nossa conta. Enquanto dentro desse voo, 2062 da Gol, sabe quem é que estava? O ministro da Economia, Paulo Guedes, sozinho, sem assessores, sem segurança. Ele entrou no avião, ficou ali trabalhando, não foi importunado, não foi hostilizado, não ouviu nenhum tipo de lorota, de piadinha, nem coisa nenhuma. Mas assim, ele na verdade, talvez sem essa intenção, ele estava ali dando uma lição, né, ou mostrando a diferença entre respeitar e desrespeitar o dinheiro público. O desrespeito ao dinheiro público estava lá, naqueles 2 jatinhos da FAB, estacionados lá esperando esses folgados que usam o dinheiro público para bancar os seus privilégios. E o ministro da Economia, que é quem paga a conta, porque ele é o chefe do Tesouro Nacional também, o ministro da Economia lá fazendo economia do dinheiro público, usando um avião de carreira para se deslocar do Rio de Janeiro para Brasília. Esse tipo de coisa, assim, de atitude do ministro da Economia, só se deve a uma razão. Ele não é do setor público, né? Ele chegou do setor privado para trabalhar, para ser ministro da Economia, e depois do período dele como ministro, ele vai embora e volta para o setor privado. Quem fica, na verdade, sabe, esses aproveitadores são gente da laia de Rodrigo Maia, de Alcolumbre, sabe, é gente que não vive, não consegue conceber
uma vida longe das tetas do dinheiro público. É disso que se trata.